aqui designado, por exemplo, Todo-Poderoso, como nós aprendemos na Escritura Sagrada, a respeito da pessoa de Cristo, né? Pessoa do Redentor. Então a gente tem essa construção apontando para um atributo o atributo no qual concernente à infinitude, ou também apontando para a plenitude do poder de Deus e sendo maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Então, sendo o poder pleno de todas as coisas e sendo um maravilhoso conselheiro como aquele que consola, né? Ele sendo chamado também de Deus forte, como nós vemos lá em Isaías, é um título que indica o predicativo da deidade, é o título que aponta para o predicativo da deidade, né? Da pessoa designada. Então, nós temos aqui um ensino muito claro. Por exemplo, nós vemos aqui de maneira muito clara quando ele coloca lá Deus forte. Sem hesitar, o entendimento desse nome é um Deus que é metafisicamente como sendo o senso pleno de toda a palavra. Então, entendendo aqui o título como um Deus herói, entendendo assim como aquele que é exaltado na sua linguagem, então sugere uma referência à linguagem plena do Senhor como sendo Deus soberano, Deus poderoso, né? Muito bem, esse é o ponto interessante que vale a pena considerar em toda a Bíblia. Na verdade, essa expressão aqui é usada para descrever aquele Elohim, e não El, né, mas Elohim. Entretanto, a palavra El é então usada para designar outros sentidos também, como sendo o próprio Deus. Assim, a verdade geral é que o Antigo Testamento fala da verdade daquilo que Isaías diz sobre o Deus forte. A palavra forte ou fortaleza é traduzido como forte ou como um herói, né? A palavra Gibor na língua hebraica. Então, aponta para como encontrar uma referência a um justo homem no Antigo Testamento. Entretanto, a referência aqui aponta para o significado do fato de que a frase aponta para o contexto amplo de ser uma referência ao próprio Deus, o Deus que é grandioso. Seria uma expressão similar ao Shaddai, né? O Shaddai é o Deus plenamente poderoso, ok? Muito bem. Também aponta para a ideia de Deus ser o Deus glorioso, o Deus soberano, o Deus maravilhoso, ok? Muito bem, então, quando usa a expressão Gibor, é encontrado para descrever a plena potência de Deus. Então é atribuído ao filho que nascerá. Um filho que se nos deu, o principal está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, ok? Pai da eternidade, Avi-Ad, na língua hebraica, né? A dificuldade aqui agora surge com o exato significado deste título. Algumas sugestões têm sido dadas pelos teólogos. Os teólogos têm aí debatido, as sistemáticas têm debatido com este termo, né? Então, o primeiro pode referir-se pode ser tomado com aquilo que é eterno, como um adjetivo, né? Como aquele que é eterno, o Pai que é eterno. Então, seria a ideia nesse sentido. Na adoção nesta visão, entende-se que imprime a ideia de que ser um pai pleno, né? Um pai tendo como uma pessoa eterna, tendo a característica eterna dentro da Trindade. O título desta passagem, então, aponta para o governo de Cristo com o seu exercício como filho. Assim, o título Pai Eterno mostra o entendimento descritivo de seu governo. Então, uma referência à sua designação hipostática dentro da deidade, ou seja, o Filho que é designado como Pai da eternidade, o Filho que é gerado pelo Pai da eternidade. Mais ou menos seria essa ideia que é colocada segundo essa interpretação. A segunda interpretação que é tomada é uma referência ao início do Pai, da vida eterna do Pai. Esse tem sido o entendimento de alguns como sendo ele é aquilo que é a vida eterna que brota do Pai. Seria mais ou menos essa ideia. A terceira maneira de entender é
que significa que é um como aquele que é de eternidade, que é como aquele que é o Pai eterno, né? Esse é o sentido aqui. A força que indica ao Deus Criador como um benfeitor eterno de todas as coisas. Assim, o caráter passa a ser a regra. Então, aqui eterno significa algo eterno, algo precioso, algo merecido em amor. A frase aponta para essa ideia de um Deus eterno, né? E também algumas vezes tem sido interpretado como uma referência que se refere a uma relação de eternidade, assim o possuidor da eternidade, aquele que possui a eternidade, aquele que tem a eternidade. Esta interpretação ela é questionável, né? O Pai que possui a eternidade, porque essa referência é a Cristo, e Cristo sendo o Messias, e o Messias precisa ser Deus, então não tem que ser uma referência como aquele que possui a eternidade, não. Ele é eterno. O verbo está sendo usado no sentido de ele ser aquilo, né? Então, nós lembrando essas passagens referentes ao ofício específico de Cristo nessa relação de filho, né? Então, o primeiro e a terceira interpretação podem ser adotadas, entretanto, com muita cautela, né? É bom olhar a palavra Pai como designada a qualidade do Messias com respeito ao seu povo. Então, ele é o Pai da eternidade com relação ao seu povo. Assim, os atos dele é tomada como atos de um pai. Você vai chamar Jesus de pai em algumas circunstâncias por causa dessa declaração que é colocada aqui. E você vai ver exatamente isso. Assim, o Senhor, né, é visto como pai ou como redentor, e geralmente como aquele que está elevando o seu povo. Vamos dar uma olhada, por exemplo, em Isaías 63, verso 16. Isaías 63. Isaías 63. Verso 16. Pois tu és o nosso Pai, ainda que Abraão nos ignora, Israel não nos conhece. Tu, ó Senhor, é o nosso Pai, o nosso Redentor perpétuo é o teu nome. Então, a referência aplicada a Cristo como Pai da eternidade e aponta para o povo de Israel, remontando lá a história lá atrás, né, dos patriarcas, como tendo Deus como um Pai. Então, indica que este vocábulo, essa expressão Pai da eternidade, aplica muito bem a questão de Cristo como sendo o Pai da eternidade. Ok? Muito bem. E também Príncipe da Paz, Sar Shalom, né, como aparece no texto hebraico. Então, o contexto desta profecia também mostra também a opressão, né, a opressão. E agora o profeta olha para o clímax do título aplicado ao Messias como o clímax de toda a revelação veterotestamentária. Assim, nós vemos o príncipe da paz, aquele que vai dar o destino final a toda a história da redenção. Quem está aqui atrás, gente, é o meu garoto. Aparece aí, Júlia, Lucas, para o pessoal falar contigo. Dá oi pro pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Então você vai ter esse processo muito importante sendo considerado dentro da ideia do príncipe da paz, ok? Muito bem. Assim, a ideia de príncipe da paz é o estabelecimento da paz, ou seja, é o olhar para o propósito atribuído da verdade prometida a Davi e no amor da paz que é real em Salomão. Sobre Davi e sobre o reinado dele, e sobre o reinado de Salomão, este sempre foi o propósito a ser buscado. Então, entendendo isso, dentro da bênção araônica, você também vai perceber dentro da estrutura messiânica. E o Senhor levante sobre si o seu rosto e te dê a paz. Então, a ideia do princípio araônico, lá da bênção araônica, é aplicada também à pessoa do Messias. Tira a mão daí, tira a mão daí. Não quero você mexendo aí, não. Desculpa, gente, é meu filho aqui mexendo
nas coisas que não devem mexer. Muito bem. Ok, então você vai ter essa estrutura, né? Então, justamente a cessação desta paz ocasiona por causa da questão do pecado. Então, somente quando o pecado é removido é que a paz será traga de volta. A ordem da paz é uma ordem real, ele é o príncipe da paz e existe somente entre os homens e os homens, mas a importância agora é entre Deus e os homens. Não é a relação de paz entre homens e homens, mas a importância agora é entre Deus e o homem. E a eternidade que existe entre Deus e o homem também é removida dentro desse princípio da paz. Assim, nós olhamos para Cristo como aquele encarnado, o Messias encarnado, como a obra do Messias não apenas trazer todas as bênçãos da redenção, mas uma das bênçãos da redenção é trazer a paz que o pecado notoriamente trouxe, um desajuste total na vida nossa como igreja e como pessoas, ok? É bom lembrar que é exatamente essa relação de paz que Cristo vem como Messias redentivo trazer. Esse barulho é minha filha. Ok? Então, por exemplo, você pega lá Romanos capítulo 5, verso 1, e diz assim que, justificados pois mediante a fé, temos paz com Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos ou tenhamos, aí vai depender da variação textual, para que tenhamos, de fato, a paz na pessoa de Cristo, através da pessoa de Cristo, ok? Então, este princípio da paz, que é colocado aqui, ele produz a paz. Ele traz para produzir a paz. Ele é o princípio da paz e ele provoca a paz, ele traz a paz, ele restaura a paz, ok? Então, quando é nos dito que um filho nos nasceu, lá no texto, este filho, somente ele é conhecido como o príncipe da paz. Então, nós temos paz, porque nós temos uma relação clara com ele, ok? E nós consideramos a profecia como um todo, observando que, de fato, o Cristo nascido, o Cristo que vem ao mundo, ele é, de fato, o princípio da paz, porque ele tem os atributos da divindade pertencem a ele. É ele que remove toda a injustiça e tudo aquilo que macula e que quebra a ordem da paz. Ok? Muito bem. Qual é a conclusão que o Antigo Testamento ensina sobre o Messias? Bem, algumas conclusões são interessantes, mas acho que as fundamentais são essas aqui. É que, segundo estas passagens, sendo bem examinada, nós observamos que claramente o Antigo Testamento tem um conceito messiânico, incluindo a ideia de que este Messias deverá ter uma natureza divina, ele deverá ser divino. Ô Lucas, por favor, papai está dando aula, tá? Muito bem? Agora vamos ver as provas, os fundamentos do Novo Testamento a respeito da deidade de Cristo, ok? Somente um grupo de 5 passagens precisam ser olhadas para indicar que o ensino do Novo Testamento não é diferente do ensino do Antigo Testamento. E as passagens escolhidas aqui apontam exatamente algumas questões relacionadas aos erros cristológicos que nós temos visto acontecer recentemente. Por exemplo, a passagem que nós consideramos aqui é o Evangelho de João, capítulo 1, versos de 1 a 3, verso 14 e verso 18. No verso 1 diz que a palavra estava com Deus, hologos en proston theon. Existem alguns elementos expressos nessa passagem que precisam ser considerados. Primeiro, o logos é distinguido de Deus, né? Assim, quando diz ele estava com Deus, então está dizendo ele estava com Deus. Não é que o logos era a primeira pessoa da divindade, mas ele estava distinto aí de Deus, ok? Segundo, é que este logos, coordenativamente, ele é eterno de maneira coordenada com Deus. Ele estava com Deus. Isso é um ponto importante ser considerado. Então, isso é novamente repetido no verso 2, ok? No verso 2. Assim, a nossa atenção deve ser dirigida particularmente para a verdade de que nós começamos com Deus. E Ele
não começa com Deus. Ele sempre é Deus. Assim nós olhamos para a relação de Deus, assim como seguindo a sua associação eterna com Deus. Então essa relação é muito clara. E a palavra era Deus. Aikai, Theos, en Logos, que aparece lá na língua grega, né? Nós observamos isso de maneira muito nítida, muito clara. Então, quando eu estudo a questão da língua original, eu percebo isso. O clímax desta frase é expresso na identidade eterna do Logos com Deus, ok? Então, isso precede da cláusula distinguir. Ele distingue o Pai, né? Mas agora ele segue com a identidade de Deus, do Logos com Deus. Essa identidade é muito clara. Assim, duas pessoas distintas, né? Duas pessoas distintas são apresentadas agora na identidade como sendo Deus e não deuses. Ok? Isso aqui é importante para a gente considerar. Então, ele tem os atributos e os predicados do próprio Deus. Assim, João, ele fala exatamente dessa natureza da eternidade do Pai, ok? Então, a doutrina da eternidade de Cristo também é apresentada aqui. O nome Logos é usado também, não somente, é usado somente aqui, e também no verso 14 separadamente. É João capítulo 1, verso 1, o título Palavra da Vida, na 1 João capítulo 1, verso 1, o título Palavra da Vida é usado também lá em Apocalipse capítulo 9, verso 13. A construção Palavra de Deus, da onde nós encontramos isso. Assim, todos esses usos hipostáticos, né, refere-se apenas à pessoa. E é interessante notar que João, ele não discorre muito sobre isso, mas ele apresenta isso de maneira muito clara. O seu uso geral é apontando para Jesus, e ocasionalmente Jesus Cristo. Assim designa esta pessoa como sendo geralmente chamado de Jesus, sendo o Logos. Olá, tudo bom? Você tá bem? Tá ok. Gente, esse aqui é meu sobrinho aqui. Dá tchau pro pessoal. Tá? Esse é o Keco. Tá? É o Jonatas. Ele veio aqui visitar os primos. Tá bom? E aqui, deixa eu voltar aqui, gente. Então, como eu tenho dito para vocês, essa relação agora aponta para isso. Neste verso, João identifica o Logos com aquele que se fez carne, aquele que é encarnado. O significado disso é que João não apenas concebe a ideia, mas ele aplica essa ideia à dignidade e à glória daquele que se fez carne. Ok? O significado da palavra monogenes também é importante aqui, que aparece para determinar que ele foi feito, que ele foi feito, ou marcado, indicado, diferente das outras formulações da doutrina trinitária. Então, ele é divino, ele é especialmente a relação de Cristo com o Pai, que é descrita aqui. Então, a monogenes, ele é unigênito do Pai, ou ele nasceu, o Filho unigênito que está no seio do Pai, aquele que é unigênito. Vamos chamar o Deus unigênito, né? O Deus unigênito ou o Filho unigênito, depende da tradução que você está usando. O Deus unigênito que está no seio do Pai foi quem o revelou. Então a palavra monogenes aponta a relação entre o Filho e o Pai dentro da natureza da divindade. Ele possui a mesma natureza de Deus, ele possui a mesma natureza da divindade, ele é Deus. Esse é o ponto importante a ser considerado, ok? Muito bem, Gerhard Voss, ele sugere que o problema de leitura do significado inerente da palavra é a questão da referência, ok? Aqui ele indica que, em alguns casos, a segunda parte da palavra é distinguido dessa praticamente equivalente a monos, único. E a força da palavra, na segunda indicação, genes, né, a palavra geração, o único gerado, monogenes, único gerado do Pai, aquele que é gerado do Pai. Então aponta para que o fato de que o Filho de Deus se encarna tendo a mesma natureza do Pai. E também a natureza humana, nós bem o sabemos. Muito bem. O uso da palavra na Septuaginta falha a observar essa categoria descrita, né? No uso da transliteração da palavra
Yashit, significando somente. E somente refere-se aqui à ocorrência na questão parentética lá em Juízes capítulo 11, verso 34. Assim nós olhamos monogenês, olhamos para ele mesmo, como sendo traduzido como sendo aquele seu único filho, único no sentido único da mesma natureza, único da mesma essência. Esse é o sentido que João capítulo 1, verso 18 nos apresenta, ok? Então Jesus Cristo, obviamente, ele é considerado como homem, porque ele tem a natureza humana, mas ele também, obviamente, Deus, porque ele vem como sendo o único gerado da parte do Pai, da mesma natureza do Pai. Então, atualmente olhando para a glória de Deus e para a soberania de Deus somente como um reflexo disso, ok? Muito bem. Entretanto, o monogenês, ele refere-se equivalente a somente excluindo todas as outras formas de relação. Então, a importante questão aqui a ser levantada é que, a atenção, é um termo que é um termo que descreve algo impraticável dentro de uma estrutura, diz assim, olha, ele é criado, ele não é criado, ele é gerado, ele é único da mesma natureza. A clareza e a perspicácia do uso do termo é importante para nós. Muito bem, ok? Esse é o sentido aqui. Então, quando nós concluímos usando o termo monogenês, assim nós entendemos que indica o único da mesma natureza. Esse é o sentido aqui, né? Também é bom lembrar que monogenês também pode ser considerado como derivado de ginenestai, né? Que veio a nascer ou tornou-se, ou de genen, que é para ser, para então a interpretação linguística dessa passagem ela é possível porque ela aponta para a razoabilidade de que Cristo seja de fato da mesma essência do Pai. A razão dessa interpretação ela é especialmente mostrada lá no capítulo 3, verso 9 de João, onde é associado com a palavra semente, esperma, né? Ou seja, a semente de Deus, aquilo que veio de Deus, aquele que saiu de Deus. Então, a conclusão é muito clara, não há como negar que Jesus seja de fato divino. Você não pode negar que Jesus seja divino, ok? Gerhard Voss, ele conclui dizendo o seguinte, que a ideia da divindade, da geração divina, vem preeminentemente da primeira epístola de João. E isso não pode ser uma questão de uma presunção criada, né? Entretanto, mas ele carrega a ideia do Evangelho no capítulo 1, verso 13, capítulo 18, capítulo 3, e capítulo 3, verso 3, verso 5, verso 6, verso 7, verso 8, e sugere essas passagens que o termo de monogenês ocorre, emerge o conceito daquele, digamos o contexto, como sendo a ideia daquele que é gerado, né, do Pai, que fixa o significado de que ele é aquele que é único da mesma natureza. Esse é um sentido muito importante para ser considerado aqui na nossa aula de hoje, ok? Muito bem. E aí a gente vai ter aí os ensinos das obras de Jesus apontam também para a sua divindade, né? Por exemplo, Mateus capítulo 9, veja lá, Mateus capítulo 9, versos 2 a 6. Vamos ver aqui no Novo Testamento, Mateus 9, 2 a 6, aponta também para esta relação. Mateus 9, versos 2 a 6. E sucedeu que trouxeram um paralítico estendido sobre um leito, e Jesus, ao ver a fé deles, disse-lhes ao paralítico, tem bom ânimo, filho, teus pecados estão perdoados. Então alguns escribas dentre os fariseus dizeste blasfêmia. Concedendo-lhes Jesus, conhecendo Jesus o pensamento, disse-lhe, por que estás cogitando maldades em vossos corações? Porque é mais fácil dizer, teus pecados são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda, pois para que saibas que o Filho de Deus, que o Filho do Homem tem o poder na terra para perdoar pecados. Disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, eu tenho aqui uma relação muito clara, porque aqui, para os judeus, aquele que podia perdoar pecados, de fato, era apenas Deus. Então, ele era acusado de blasfêmia por causa disso. E a Jesus assim, olha, o que é mais difícil? O que é mais fácil? Dizer assim, olha, teus pecados são perdoados, ou dizer assim, toma esta cama, toma o teu leito e anda. O que é mais difícil? Ei, vamos parar os dois.
Então, o que é mais fácil? O mais fácil é você dizer isso. O mais difícil é você mandar ele levantar da cama e andar. E foi isso que Jesus o fez dentro daquela proposição. Ok, gente? Muito bem. Um outro texto que nós temos a considerar é Mateus capítulo 11, verso 27 e Mateus 14, 33. São textos paralelos. Vamos dar uma olhada em Mateus capítulo 14. Aliás, capítulo 11, verso 27. Diz assim o texto da palavra de Deus: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, ninguém conhece perfeitamente o Filho senão o Pai, e ninguém conhece perfeitamente o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Agora vai lá para o capítulo 14, verso 33 de Mateus. 14:33. Aqui, muito bem. Então os que estavam no barco vieram e adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Algumas implicações aqui. É claramente equitativo com o Pai aqui nessas passagens, né? Nós vemos isso. A performance de Jesus ter feito o milagre revela também a sua própria deidade. A ponto de ocasião, aqueles que viram o milagre, presenciaram o milagre, se prostraram em adoração perante ele. E aí é interessante porque ele não recusa a adoração. Lembra, o judeu ele recusaria qualquer adoração, por ser judeu ele recusaria. Mas aquele judeu ali especificamente aceita a adoração de outros judeus. Os judeus poderiam ser acusados de idolatria, mas eles estão agora adorando aquele que é filho de Deus. Um outro fato interessante é a confissão de Pedro lá em Mateus 16:16. Lá em Mateus 16:16 nós vemos a grande confissão de Pedro de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus aceita esta confissão, né? E também louvor de Pedro, e ele fala da construção e edificação da igreja através daquela declaração de Pedro ali. A ressurreição também é uma declaração da sua própria deidade, como nós aprendemos em Romanos capítulo 1, verso 4, onde ele é declarado Filho de Deus pela ressurreição. Também seguindo para essa questão da ressurreição, também claramente mostra a autoridade que ele tem entre os céus e a terra, quando ele levanta-se dentre os mortos. Mateus capítulo 28, verso 18, fala disso. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Após a ressurreição, ele dá ordem à igreja para que a igreja caminhe, fazendo discipulado, aplicando a palavra, batizando, exercendo a sua função apostólica, né? Como nós aprendemos e daquilo que Cristo disse. Há outras passagens, por exemplo, que apontam para isso. Entretanto, nós temos também que o prólogo de João, o Evangelho, plenamente faz uma referência à sua deidade. Em adição a este prólogo, nós seguimos para as passagens de João, que tem citado como apresentando Cristo como sendo divino, como João capítulo 2, versos 24 a 25, lá a questão daquele milagre lá na festa de Caná. A capítulo 3, versos 16 e 18, a capítulo 3, versos 35. Tá bom? Gente, o pessoal, estamos preparando aqui as festas de aniversário da minha filha que vai ser. Minha mulher veio e me deu uma massa aqui para eu mastigar. Tá? Deixa eu terminar aqui a degustação, né? Então nós temos aí essa questão da deidade de Cristo sendo apresentada de maneira muito, muito nítida. Também o próprio discurso de Jesus, também Berkoff, quem gosta de Berkoff aí, Berkoff fala um pouco sobre isso também, né, gente? Berkoff, ele trata o assunto em seu livro, né? Teologia Schemática. Ele coloca o seguinte, que os evangelhos aceitam um testemunho que apresentam Jesus como tendo consciência dele ser verdadeiramente filho de Deus e de sua própria divindade. Está lá Berkoff na sua obra Teologia Schemática, quando ele vai falar sobre a pessoa de Cristo. Ele cita também, seguindo algumas passagens, né, lá, comprovando essa consciência de Cristo sobre a sua origem e a sua divindade como filho de Deus. E aí ele vai aos textos que nós já analisamos, Mateus capítulo 11, verso 27, Lucas capítulo 10, verso 22, Mateus 21, versos 37 a 38, Marcos capítulo 12, verso 6, Lucas capítulo 20, verso 13, Mateus 28, 19, nós analisamos também. E um especial grupo de passagem no qual Jesus fala primeiramente da pessoa de Deus como sendo o meu Pai, incluindo lá essa relação muito clara com Mateus capítulo 7, 21, e aí sucessivamente. E novamente no Evangelho de João, nós temos novamente a consciência messiânica, especialmente quando nós olhamos o capítulo 3, versos de 13, né? Assim como
Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então aí a consciência messiânica que ele tem. Capítulo 5, verso 17 a 27, lá do Sermão do Monte. Capítulo 6, verso 37 e 40, Sermão do Monte de novo. Capítulo 8, verso 34 a 36. Capítulo 10, versos 17 a 18, verso 30, verso 35, verso 36, aquele conflito lá, né? Que ele diz assim, vós sois deuses e tal. A Escritura não pode falhar. Então ele trabalha esse conceito. Se vocês não forem perdoados, vocês não verão a vida, porque vocês não creem no Filho de Deus. E aí ele vai dizer, eu e o Pai somos um. A gente já conhece todo esse contexto, ok? Também nas epístolas, você vai ter, nas epístolas em Apocalipse, também essa mesma tônica. Nós vemos também sendo apontadas provas da divindade de Cristo, tanto de João, nas epístolas joaninas, em conexão com o testemunho do seu evangelho. Também o exame das epístolas de Paulo revela também este conceito exaltado da visão do Cristo exaltado que ele apresenta. Romanos capítulo 1, verso 4, verso 7, Romanos 9, 5, 1 Coríntios de 1 a 3, 1 Coríntios capítulo 1, de 1 a 3, capítulo 2, verso 8, 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, Gálatas capítulo 2, verso 20, Gálatas 4, 4, Filipenses capítulo 2, verso 6, Colossenses capítulo 2, verso 9, né, a plenitude da divindade está ali na pessoa de Cristo, 1 Timóteo capítulo 3, verso 16, né, grande é o mistério da piedade, que Deus, né, foi pregado por anjos, apresenta de fato a divindade de Cristo. Então, os escritos, o escritor, aquele que escreveu a epístola aos Hebreus, por exemplo, atesta também desta mesma deidade, né, de sua deidade, da deidade de Cristo. A deidade de Cristo é apresentada no primeiro capítulo de Hebreus, nós já analisamos esse texto aqui, né? Então, verso de 1 a 5. Então, vários textos no Hebreus, capítulo 1, versos de 1 a 3, verso 5, verso 8, Hebreus capítulo 4, verso 14, Hebreus capítulo 5, verso 8. Então, e o livro de Apocalipse é plenamente, há muitas passagens no qual ele apresenta de fato Cristo como sendo exaltado, como o único exaltado, como aquele que está sentado sobre o trono de Deus. E é, por exemplo, capítulo 1, verso 5, capítulo 1, verso 11, capítulo 5, verso 12, capítulo 17, verso 14, capítulo 19, verso 16. São textos que apresentam a deidade de Cristo no Novo Testamento, no escrito do Apocalipse de João, ok? Sumarizando o tema da deidade de Cristo. Na próxima aula nós vamos falar sobre a humanidade de Cristo. Nós falamos hoje só sobre a deidade de Cristo, a pessoa de Cristo e a sua deidade. O Dr. Charles Hodge, na sua sistemática, ele nos lembra, ele apresenta um excelente sumário do ensino da Escritura a respeito da deidade de Cristo. Vale a pena a gente ter uma atenção para isso, né? A Escritura, ela declara claramente que Cristo é verdadeiramente Deus. Todos os nomes divinos, todos os títulos são aplicados a Ele. Ele é chamado de Deus, Ele é chamado de Deus forte, Ele é chamado de grande Deus, Ele é chamado de único Deus, Ele é chamado de Yahvé, Ele é chamado de Senhor, Ele é chamado de Senhor dos Senhores, Ele é chamado de Rei dos Reis. Todos os atributos da divindade também são descritos para Ele. Ele é declarado como onipresente, como onisciente, como exaltado, como imutável, como aquele que tem toda a eternidade, como aquele que como aquele que rege o universo. Todos os pensamentos relacionados à criação são a eles dirigidos, né? Ele é consciente desses pensamentos. O objeto, ele também é recebido como objeto de culto, de pessoas que criaturas inteligentes prestam culto a ele. Ele não renega esses cultos. Ele recebe louvor de homens e de anjos. Ele fala também que seus comandos, suas ordenanças são obedecidas e acatadas. Então, toda essa sequência que o Roger levanta lá na sistemática, dê uma olhada lá na sistemática de Roger, ele aponta para essa divindade de Cristo, Cristo como sendo Deus, Cristo como sendo verdadeiramente Deus. Então, no fato de você estudar a Escritura, no fato de você estudar a Palavra de Deus, no fato de você estudar aqui conosco, em relação à teologia sistemática, você descobre que a Escritura como um todo aponta para a divindade de Cristo como um todo, ok?
Muito bem, essa foi a nossa aula de hoje. Amanhã nós voltamos com a nossa próxima aula, tratando sobre a natureza, Cristo tendo uma verdadeira natureza humana, tá bom? Deus abençoe, Deus estenda a graça sobre a sua vida. Não esqueça de se inscrever no canal. Se você gosta do conteúdo do canal, divulga o canal, pede para teus amigos se inscreverem no canal. E se você quer nos ajudar na produção de conteúdo bom, conteúdo na descrição deste vídeo, né? Depois que sair da linha ao vivo, né? Depois sair da meta ao vivo, estará disponível lá para vocês a maneira como vocês podem nos ajudar, me ajudar, a mim e ao projeto que nós temos de ensinar teologia aqui nesse canal do YouTube, tá bom? É bom lembrar, não sei há quanto tempo nós vamos ficar com o canal como nosso conservador, teologicamente falando, politicamente falando também conservador, no ar, depois das novas leis que a Europa aprovou, o artigo 13 em relação ao YouTube. Não sei como nós vamos continuar, produzindo material gratuito para vocês e como vamos continuar trabalhando teologia reformada e política conservadora. Mas por enquanto nós temos aí essa meta de continuar ensinando teologia através dessa plataforma gratuita, tá bom? Um abraço, Deus abençoe vocês.